Olá, turma, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, o meu nome é Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje são retomadas de alguns conteúdos. Como vocês sabem, a gente já está há algumas semanas retomando as classes de palavras e hoje nós vamos retomar 3 classes que confundem muita gente, que são interjeição, conjunção e preposição, tá bom? Eu vou disponibilizar ao longo do vídeo algumas tabelinhas com algumas ajudas, algumas explicações sobre essas 3 classes de palavras, tá certo? Então vamos lá para a primeira. Primeiro, eu vou falar com vocês a respeito da preposição. O que seria uma preposição? É uma palavra invariável que serve para ligar as partes da minha frase, as partes da minha oração. Como assim? Ela liga os elementos da frase. Como, por exemplo, gosto de sair. Eu não posso falar gosto sair. As pessoas entenderiam isso? Não, ficaria uma frase sem sentido, não é verdade? Então, quando eu digo gosto de sair, esse de está ligando os elementos da minha oração, da minha frase, e nesse ligar os elementos, ele atribui sentido à minha frase. Então, as preposições, elas servem justamente para isso, para fazer essa ligação dos elementos. E aí, falando em ligação de elementos, eu tenho as preposições que podem ser essenciais e podem ser acidentais. Qual é a diferença entre uma preposição essencial e uma acidental? A preposição essencial é aquela palavrinha que ela serve somente como preposição. Ela tem apenas essa função. É a função de ser preposição, apenas essa. As acidentais são aquelas palavrinhas que elas podem ser uma preposição, mas como também podem ser tantas outras coisas. Quem vai me dizer se naquele momento ela é uma preposição ou não, é somente o meu contexto. É somente o que eu estou lendo na minha frase. Então, fiquem atentos a isso. Essa palavra, nesse momento, está sendo preposição ou está sendo outra função? Certo? Contexto que vai me dizer. Se ela estiver ligando elementos, ela vai ser uma preposição. Se não estiver fazendo isso, ela não será. Tá certo? E aí, acompanhe a tabelinha. Quem são as preposições essenciais? A, de, perante, ante, desde, por, após, em, sem, até, entre, sob, com, para, sobre, contra, per e trás. Professora, mas dessas aqui, quem mais aparece? A, de, em, para, com, por. As que mais aparecem são essas. E nós temos as acidentais, como vocês veem aí. Exceto, fora, com, fora no caso, como, conforme, durante, feito, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Então, essas palavrinhas aqui, elas podem ser preposições e elas também podem não ser. Então, fica atento ao contexto, fica atento ao que ela está fazendo naquela frase. Se ela está estabelecendo uma relação, ligando elementos, ela é preposição. Senão, ela pode ter outra função, tá bom? Indo mais adiante, né? Vocês já devem estar cansados, mas é assim mesmo, vamos com calma. Indo mais adiante, eu tenho as conjunções. Professora, o que é uma conjunção? A conjunção é um termo que liga duas palavras ou duas orações que possuem o mesmo valor gramatical. Ou seja, eu não posso ligar qualquer palavra, qualquer oração. Elas precisam ter o mesmo valor perante a gramática, né? Gramatical. E aí elas estabelecem uma relação entre eles. Então, eu tenho algumas classificações para vocês das conjunções que são causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Então, eu tenho essas classificações e cada classificação dessa, você pode perceber que há mais de uma conjunção. Por exemplo, a causal, eu posso dizer que a palavra porque e uma palavra uma vez que,
elas expressam causa. Então, eu não tenho só uma palavrinha para expressar, enquanto lá na preposição é assim, não é? Então, a diferença entre a conjunção e a preposição, por quê? Porque na preposição eu tenho uma questão de ligar dois elementos de uma frase só para estabelecer uma relação. Enquanto na conjunção eu estou ligando dois elementos, eu estou ligando duas palavras, duas orações, porém ali eu estou dando sentido. Não só o sentido de a frase ficar sem coerência, e sim o sentido que eu falo de dar estabelecer uma relação de causa, de tempo, de condição, certo? Se eu disser, segundo ele, o livro é bom. Então, segundo ele quer dizer conforme ele. Então, eu estou usando aqui uma palavrinha que está ligando elementos, mas essa palavrinha, ela não só está ligando, mas como também está estabelecendo a relação de conformidade. Então, a conjunção tem disso, de estabelecer relação de sentido, de outros sentidos. Se eu mudasse a conjunção aqui, se eu colocasse uma conjunção de outro valor, eu com certeza mudaria o sentido da minha frase, tá bom? Se eu dissesse, mas para ele o livro é bom. Se eu usasse mas para ele, eu deixaria de lado essa questão da conformativa e colocaria aqui outro sentido da minha frase, sabe? Então, mudaria totalmente. Não seria a mesma coisa, tá certo? Então, vejam aí a tabelinha com todas as conjunções e percebam comigo que conjunção é, sim, diferente de preposição, tá bom? Seguindo adiante, nós temos a interjeição. A interjeição é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. O que seria uma interjeição? Ela também é uma palavra invariável. Só que nesse caso aqui eu posso ter uma locução interjeitiva, né? Eu posso ter só uma conjunção, uma interjeição que diga. E essa palavra invariável, ela forma por si só frases. Quando eu digo, por exemplo, ufa. Ufa é uma palavra que sozinha ela já dá sentido, ela já tem sentido, ela já forma uma frase. Então, como assim? Quando eu falo ufa, eu estou estabelecendo uma relação de alívio. Então, isso é uma interjeição. É uma palavra que sozinha ela estabelece uma relação de sentido. É uma palavra que sozinha ela expressa um sentimento, ela expressa uma emoção. Se eu disser xi, quando eu digo xi, sozinho, isso aqui está estabelecendo uma relação com quem está ouvindo, né? Alguma coisa não deu certo, né? A pessoa pensa logo assim. Tudo que eu uso para expressar um sentimento, mas que seja expresso por uma só palavra, e essa uma só palavra forme uma frase, né? Porque frase é tudo aquilo que tem sentido, eu tenho uma interjeição. Então, nós temos interjeição de advertência, de afugentamento, de alegria, de alívio, de animação, de apelo, de aplauso. Quando eu digo bravo, olhe, aplausos, né? De desejo, de aversão, de dor, de espanto, impaciência. Então, tem uma série de classificações para as interjeições. E essas classificações, elas são bem condizentes com o que se está, com a expressão que se está sendo usada, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão da interjeição. Espero que vocês tenham entendido também a diferença entre a preposição e a conjunção. As duas ligam elementos, porém as funções delas são totalmente diferentes. E até a próxima aula. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço.